Olá, sou Luís Pardal do Síndicos Planning. Estamos hoje para o terceiro capítulo do podcast que se propõe a trazer assuntos recorrentes do dia a dia da gestão condominial. Conosco a Fernanda, o Tiago e o Roberto para um assunto bem interessante da gestão das economias e do fundo reserva do condomínio. Fernanda, nos apresenta o trabalho da RS, nos fala um pouco desse universo e contigo a palavra. Pessoal, então, olá, né? Eu sou a Fernanda, da RS Administradora. Hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre os fundos do condomínio, né? Nem só fundo de reserva, às vezes uma chamada de capital a longo prazo. A gente vai conversar um pouquinho como alocar o dinheiro do condomínio, o que a gente vem usando hoje na prática e como que a gente pode ajudar vocês, né? A RS hoje ela atende aqui em Blumenau e Gaspar, os condomínios, né, na nossa região. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, Luiz, sobre os investimentos, como que a gente pode ajudar os síndicos, as administradoras de condomínio na melhor forma possível. E Fernanda, nos fala rapidamente, há quantos anos a RS atende? Vocês completaram agora uma data cheia, nos fala um pouquinho a respeito também. Isso, hoje a gente está no Classic aqui em Blumenau, né? Então a gente mudou faz um ano. Em abril a gente faz 12 anos de RS administradora, então já estamos um tempo aí no mercado e buscando cada vez aprender mais, né? No dia a dia aí dos condomínios. Cada condomínio traz um pouquinho de si e a gente aprende bastante, né? Hoje a gente atende condomínios residenciais, comerciais, mistos, né? Hoje a nossa cidade tem muito condomínio misto, né? Então eles são residenciais e comerciais também. Uma coisa que antes não se utilizava muito, hoje tem bastante. Então a gente, inclusive com áreas comuns, atendendo tanto comercial como residencial, e aí a gente está se adaptando também. Como eu falei, né? Cada condomínio traz um pouquinho para si e a gente vai aprendendo. Mas estamos aí há 12 anos, vai fazer agora em abril. Estamos muito contentes, a gente, né, tá lá no Classic, fosse visitar a gente. Ficou bem bacana a nova sede, estamos bem felizes aí. Parabéns pelo novo Obrigada. escritório, está muito bonito, de fato. A equipe Obrigada. também sempre muito simpática e com toda a certeza é super importante acolher bem os clientes, os Sim, condomínios, é os importante. síndicos e uma sede nova ajuda também nisso. Sim. E a convite da Roberta, temos o Roberto e o Tiago. Gostaria, Roberto, que te apresentasses, nos falasses da tua empresa e na sequência do tema que nos propusemos hoje de falar sobre a utilização do fundo reserva de uma forma que se rentabilize de maneira diferenciada para o condomínio. Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, com a tua audiência, cumprimentar a Fernanda, o Thiago também, para falar de um tema tão importante. Afinal, cuidar do dinheiro do condomínio é muito importante, né? O síndico tem essa incumbência, assessorado pela administradora de condomínios, então a gente, como assessor de investimentos, acaba contribuindo com isso. Então eu sou sócio da Tex Investimentos. A Tex é um escritório da corretora EQI. A EQI é uma corretora catarinense, ela faz parte do grupo BTG. O BTG é o maior banco da América Latina de investimentos. Até eu comento assim, né, para os clientes, o BTG não tem nenhuma agência bancária, né? Mas ele passou de valor ano passado na bolsa o Bradesco. E o Bradesco tem um em cada esquina, né? E o BTG mesmo sem ter agências físicas, né, tantas quanto o Bradesco tem, a gente passou de valor de mercado. Isso é um bom sinal, é sinal que o brasileiro está acordando para cuidar bem do seu dinheiro e o BTG, por intermédio da Tex, da EQI, faz isso, seja para o condomínio, seja para a pessoa física, para uma grande empresa. A gente acaba sendo um hub financeiro para apoiar as pessoas nos seus sonhos, nos seus projetos, cuidar bem do seu dinheiro. Roberto. Então, obrigado pelo convite, né, Luiz, Fernanda. A gente veio, na realidade, nós vimos que existe uma demanda, né? Estava numa conversa com a Fernanda, a gente estava conversando a respeito de questão de fundos de reserva e como isso tem sido utilizado nos condomínios. Então a gente viu que existe uma demanda realmente uma lacuna nessa área, né? Muitas vezes por falta de assessoria da forma correta, o dinheiro acaba ficando mal aplicado, rendendo pouco para o condomínio. Então, numa conversa com a Fernanda, a gente tentou chegar num ponto que fosse o ponto de equilíbrio, o que a gente pode trazer para os síndicos, para os condomínios, o que a gente pode estar agregando para esse nicho de mercado, né? Uma preocupação grande é justamente a rentabilidade do dinheiro do condomínio, né? Muitas vezes o condomínio fica com dinheiro parado, não rende, e esse dinheiro que às vezes poderia estar rendendo pode estar trazendo benefícios para o próprio condomínio, né? Numa futura chamada de capital, pode estar sendo abatido numa futura chamada de capital. Então, o nosso objetivo hoje é tentar trazer os condomínios para dentro do mercado financeiro também, mostrando que não é complicado, não existe como
algumas pessoas têm medo, né, de uma insegurança nessa área. Antigamente até, eu acho que como é que a gente pode falar? Algumas pessoas fazem um mau uso dessa ferramenta, então às vezes acaba gerando uma insegurança, as pessoas ficam um pouco receosas. Mas hoje, como o próprio Roberto falou, né, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, se existe segurança, é no mercado financeiro hoje, né? E a gente tenta fazer isso com seriedade para não deixar justamente lacunas. A gente sabe como é que é, a Fernanda pode falar um pouquinho mais para a gente, Sim. né, sobre o que pode ser e o que não pode ser feito com esse dinheiro que os condomínios... Correto. Fernanda, te agradeço, Tiago. E Fernanda, nos fala um pouco de como e de que maneira, principalmente, o síndico e a administradora podem fazer a utilização correta desse fundo reserva. Porque ele tem que ser regulamentado, ele passa pela questão da aprovação, nos fala o passo a passo de como utilizá-lo e principalmente assim, até trazendo alguma experiência que tu já passaste nos teus condomínios, aproveitando também para elucidar as dúvidas que outros podem ter. Isso, vamos lá. Na verdade, em 2022, a gente começou a falar um pouquinho mais sobre investimentos, sobre condomínios e tudo mais, e aí a gente decidiu começar pela RS Administradora. Então, a gente procurou o Roberto, né? Então, o Roberto trouxe para a gente opções, porque hoje, como que a gente se organiza? Até uma dica para as administradoras, né? Hoje, todo mês, a gente faz uma reserva técnica, 13º, férias e tudo mais das nossas colaboradoras. O que o Roberto trouxe para a gente? Esse dinheiro vocês não precisam deixar na conta corrente. Então, seja 3, 4, 5, quanto que a empresa, né, joguem todo mês e vocês conseguem ter um fundo bacana para lá no final do ano, quando for utilizar esse dinheiro, ele rendeu bem mais. Ou seja, esse nosso dinheiro ficava na cooperativa parado, não rendia, e ele trouxe para a gente, né? Então, depois o Roberto vai explicar um pouquinho, mas o investimento não é só do dinheiro em si, mas eles vêm um todo, né? Então, às vezes, pessoa física recebe outras formas de remuneração e tudo mais. Passando o que foi feito para a RS, a gente pensou, mas por que não trazer para os condomínios? Por exemplo, hoje a RS, a gente tem, vamos colocar 40% dos nossos condomínios, eles têm mais de 100 unidades. Então, nós temos condomínios aqui em Blumenau que geram mais de 1 milhão. A gente tem condomínios aqui que fiz prestação de contas agora em janeiro, ele girou 1.980.000, faltou 40 mil para não girar 2 milhões. E o pessoal não tem noção, e se esses 2 milhões, por exemplo, até um síndico que eles vão fazer atendimento ainda dentro desse mês, mas a gente observou isso. A gente não faz ideia que 2 milhões giraram naquele ano, e se a gente tivesse alocado em algum fundo de investimentos, o condomínio poderia fazer com certeza uma obra com aquele valor. Então, no dia a dia, a gente não sente, porque o condomínio gira o quê? 100, 100 e pouco no mês, a gente não faz ideia que há 12 meses a gente está falando de quase 2 milhões. Então, esse condomínio principalmente foi um que chamou a atenção, a gente conversou com o síndico, ele falou, não, vamos adiante. Depois eles vão falar um pouquinho sobre os produtos, mas a gente sabe que as cooperativas, infelizmente, não têm um produto como o BTG tem, e eles conseguem já de entrada dar mais. Então, a gente teve condomínios, por exemplo, que a gente aprovou lavação e pintura, deu 750 mil, isso vai entrar em 24 vezes para o condomínio. Todo mês a administradora passa esse valor lá e é aplicado naquele fundo. O que tu me pediu até para a gente comentar um pouquinho é a questão do fundo de reserva, principalmente, né? Então, assim, normalmente a convenção não coloca isso, né? Então, a convenção às vezes delimita, pode ser até 100 mil, ele coloca uma limitação, mas não coloca como usar. Tem algumas que sim, colocam um quórum, a gente vai precisar de 2/3, vai precisar de maioria simples em assembleia. É importante que o pessoal se atente o que a convenção fala. O Código Civil, ele não coloca, né? Ele coloca lá só os quórums para realmente para melhoria, se é uma melhoria necessária, obrigatória, assim por diante. Então, se atentar à convenção. Se a convenção não fala nada, faça assembleia. Então, o que a gente fez? Convoca a assembleia, o condomínio, né, tem um fundo de reserva bacana, como que a gente pode alocar isso? O que a gente comentou um pouquinho também é essa questão de finalidade. Eu sinto que as administradoras têm uma dificuldade de nomenclatura, né? Então, é importante porque não é só fundo de reserva que vai ser aplicado, vai ser, então, chamada de capital, vai ser alguma coisa de rendimento. Por exemplo, eu tenho um condomínio que gosta de trabalhar com caixa de até 2 meses. Ou seja, se é um condomínio que gira 60 mil, ele tem 120 mil que fica em conta corrente e não precisa. Então, esse 120 mil ele aloca, esse rendimento é interessante votar em assembleia e dizer, esse rendimento do que é cota, é importante lançar como cota, porque se a gente lançar todo como fundo, aí a gente já vai, a utilização já fica já difícil, né? Porque aí depende de assembleia e tudo mais. Então, é questão do síndico conversar com o administrador e principalmente a assembleia, né? Bem transparente, que é o que a gente conversou. Essa questão de conta corrente, infelizmente,
não é votado nas assembleias. A gente, às vezes, recebe o condomínio com uma conta corrente. Por exemplo, antes aqui na cidade, a cooperativa ficava lá na Velha e o condomínio aqui na Vila Nova. Tá, mas por que a cooperativa lá da Velha? Não, porque é melhor para a administradora. Mas não é o sentido, né? O sentido é que a cooperativa atenda o condomínio, não a administradora, porque a administradora está ali para gerir somente, né? Então, a gente foi sentindo que a gente conseguia gerir de uma forma melhor do que vem sendo feita. Exato. E, Fernanda, para o síndico que nunca fez uma operação, assim, é sempre o Sim. mito e o receio. Sim. Isso é válido, isso é correto? Como é que eu faço na prestação de contas para mostrar que está rendendo, de onde veio essa diferença? Sim. Acredito que esse rendimento seja importante também porque evita uma chamada de capital e ele vai capitalizar ao longo do ano. Então, nos fala um pouquinho, assim, como se fosse o ABC. Olha, primeiro tem que olhar a convenção, tem que olhar... Explica para nós como é que vocês fazem. Normalmente, a convenção não limita o número de contas bancárias, então depois eles podem explicar um pouquinho que o BTG hoje, dentro da EQI, eles têm o EQI Banking, o condomínio consegue fazer tudo nessa conta, ele não precisa ter 3 ou 4 contas, então às vezes é um medo, né? Vou ter que ter conta numa cooperativa, no BTG, isso e aquilo. Não, pode ter uma conta só, né? Então, normalmente a convenção não delimita. O que a gente sugere para o síndico? Faz a assembleia, coloca, olha, tem essas opções aqui, podem levar, inclusive, né? O pessoal tem a equipe, o síndico acaba fazendo reuniões, a gente aqui matou sempre por reunião, né? Não teve necessidade de assembleia, que o pessoal do conselho já aprovou e tudo mais, mas assim, o síndico que de repente já não está acostumado, esses que a gente comentou já são síndicos que estão mais no dia a dia, mas se você síndico às vezes tem, né, uma dificuldade, conversa com o assessor de investimento, ele vai explicar para ti tudo que é necessário, desde a documentação, eles vão pedir o básico, né, então convenção, ata de assembleia e realmente essa autorização para o síndico gerir a conta do condomínio. As administradoras normalmente no contrato de prestação de serviço já tem lá quais são os limites, né, o que até onde que a administradora vai ou não, tem condomínios que é 100% administradora, então bem tranquilo, e síndicos que às vezes vai para autorização e depois volta para a administradora, daí é o que vocês têm em contrato de prestação de serviços, né? Mas nessa parte de abertura de conta é bem simples, eles fazem tudo digital, hoje o síndico não precisa mais se locomover, né? Então, eles têm escritório aqui em Blumenau, mas não vai, né? Claro, às vezes por curiosidade, quer ir, quer conhecer. Tem produto novo, como eles falaram, não é só para pessoa jurídica, então às vezes pessoa física vai gerir um interesse, eles podem ir lá também, mas a questão do síndico é bem simples, ele faz direto, ele tem autonomia, né, para fazer isso, mas como eu falei, a assembleia ajuda muito, às vezes meia horinha lá, né, consegue trazer as informações e tudo mais. Então é um trabalho de orientação, inclusive de convencimento dos condôminos e aprovado em assembleia, tem toda uma questão da prestação de contas do mês a mês. A parte de banco é bem simples. Então, hoje, por exemplo, a gente finalizou os boletos. O nosso condômino recebeu a prestação de contas, está disponível digital nos nossos aplicativos, site e tudo mais. Lá vai o extrato da conta corrente. Da mesma forma, do BTG, a gente vai tirar o extrato do investimento e colocar lá, que é o que acontece hoje, né? Perfeito. Então, é bem simples. E, Roberto, o síndico e a administradora convocam vocês. Como é o passo a passo, assim? Como vocês chegam no condomínio, apresentam em assembleias, planam como será feita essa utilização, nos apresenta a forma de levar o fundo reserva do condomínio e todos esses investimentos e também falando da forma diferenciada que vocês têm de atendimento. Então, a gente sempre começa com o diagnóstico. O nosso trabalho é um planejamento financeiro, seja ele para um condomínio, uma pessoa física, uma empresa. A gente procura entender quais são as necessidades, naquilo que a gente pode ajudar. E não só na questão de investimentos financeiros propriamente disso. Às vezes o condomínio tem uma demanda de seguro, a gente acaba sendo um hub financeiro que apoia a empresa, a pessoa em todas as áreas, né? Então, às vezes acontece, já teve empresa têxtil aqui de Blumenau que não conseguia fazer seguro. Têxtil tem um problema, né, de conseguir seguro, a gente conseguiu uma seguradora de fora do Brasil, por exemplo. Então, assim, nesse diagnóstico a gente começa a entender as demandas. Sempre quando a gente pensa em investimento, a gente envolve 3 questões: retorno, segurança e liquidez. Vamos pegar a poupança, né, que é o mais comum. A poupança é um investimento que ela tem segurança, ela tem a liquidez, se você precisar do dinheiro, você consegue pegar ele hoje, só que ela tem o quê? Um baixo retorno. A poupança, naturalmente, a gente perde para a inflação. Então, na verdade, quando a gente faz o mais difícil, que é poupar. Poucos brasileiros poupam, infelizmente. Mas aí guardam no local errado.
No condomínio é diferente. E quando a gente fala de cuidar do dinheiro do condomínio, não é só do fundo de investimento, mas do próprio caixa. Às vezes o caixa fica parado ali. O banco adora, porque o banco vai utilizar esse dinheiro, vai emprestar e não vai remunerar. Geralmente esse rendimento do que fica parado ali na conta corrente dá 0,0 alguma coisa do CDI. Quando, se você simplesmente aplicar num CDB de liquidez diária, que tem o mesmo risco, o mesmo retorno, a mesma liquidez de uma poupança, só que o retorno é bem melhor, aliás, né? A parte do retorno que é melhor, você já consegue ter um retorno bem melhor do que ficar parado. Então, nesse diagnóstico, a gente acaba observando quais são as demandas do condomínio e aí a gente consegue dividir até os investimentos em caixinhas, né? A gente costuma dizer, por exemplo, tem um investimento que vai acontecer daqui a 2 anos. Pô, então a gente sabe que não precisa de uma liquidez imediata, então dá para programar um investimento com tempo maior. Aí sim a gente consegue entregar um retorno melhor. Então tudo começa com um diagnóstico, a gente entendendo qual é a demanda do condomínio, o que ele pretende investir, cuidar bem desse caixa, aí sim a gente vai apresentando soluções financeiras sempre seguras, mas que tenham um retorno bom para o condomínio. E esse trabalho sempre feito com o administrador e com o síndico comandando. Isso mesmo, é um trabalho muito private, né? A gente atende, um gerente de banco geralmente tem 500 clientes, né? Eu atualmente tenho 20 e poucos clientes, o Thiago também deve estar chegando nos 30, então assim, no máximo a gente tem 60 clientes. Então a gente conhece todos os condomínios, sabe quem é o síndico, sabe quem é a administradora, é um trabalho muito mais próximo, a gente acompanha, a gente conversa todo mês com os clientes, a gente passa um panorama como é que está o mercado, como é que está o Brasil, como é que a gente está vendo a inflação, o que a gente pode esperar dos juros, então com isso a gente vai moldando o nosso planejamento. Lembrando que não é uma conta pronta, né? Não é o que para um condomínio serve para o outro, que é o que o Roberto comentou. Então, não vai ser o mesmo para cada um. Às vezes, um vai ser mais arrojado, um tem mais dinheiro, outro não. O que muito pessoal tem, até o Roberto e o Thiago podem comentar, eles acham que, mas a gente só tem 10 mil de giro. Não, mas esse teu 10 mil, às vezes, investido, ele vai chegar final do ano, tu vai conseguir, às vezes, fazer para condomínio pequeno, principalmente, R$1.000 vai fazer muita diferença no caixa. E R$1.000 que os condôminos não precisaram trazer, que o dinheiro já trabalhou, né? Eu cheguei ano passado para um cliente de Indaial, de uma empresa, eu falei, o que tu faria com R$150 mil? Dava quase 150 mil. Ele falou, pô, já dá para trocar de carro, né? E, na verdade, esse foi o rendimento que ele teve só com operações de curto prazo. Só essas operações de um dia para o outro. Às vezes o caixa da empresa ficava parado, mas, pô, Roberto, de um dia para o outro dá para aplicar? Dá para te ganhar o CDI daquele período. Então, isso num dia é pouco. Mas quando a gente observa um ano, dá muita grana, né? Então, Ricardo e Thiago, algo bem importante, a maioria dos síndicos não são apenas síndicos, são proprietários, médicos, engenheiros, advogados, que também puxaram para si a responsabilidade de gerenciar e de administrar os condomínios onde moram. Então é super importante falar, como tu disseste, que tem outras possibilidades de investimento além do condomínio, o próprio... O nosso papel, eu acho que é desmistificar um pouco o investimento, né? E como a gente viu que principalmente na área de condomínios, qual que é a grande necessidade dos condomínios hoje? A liquidez. O condomínio precisa de liquidez. Eu não posso ter um fundo de reserva inteiro alocado num fundo de 2, 3 anos. Que de repente surge uma emergência, eu preciso daquele dinheiro e ele não está em mãos. Então a gente quer justamente trazer soluções para que a gente consiga atrelar essa liquidez com um bom rendimento. Né? E é aí que a gente entra, aí que entra o nosso trabalho, trazer as melhores soluções via diagnóstico para que o condomínio possa estar sempre trabalhando melhor esse fluxo de caixa que ele tem, seja o dinheiro do fundo de reserva, ou como o Roberto falou, né, o fluxo de caixa diário ali do condomínio, aquele mensal. Né? Quanto à segurança, a mesma estrutura que hoje os síndicos, os condomínios dispõem num banco, eles vão dispor com a gente também. Então, extrato de performance, extrato dos rendimentos, quanto que rendeu, se rendeu mais que o CDI, se está rendendo igual, isso tudo nós provamos, a gente tem na nossa plataforma e a gente providencia para os nossos clientes, né? Então, quanto à segurança, não tem, hoje, como eu falei antes, não tem muito como as pessoas errarem quando estão falando de investimento, não quando fazem da forma certa. Correto. Fernanda, tu comentaste que desde 2022 a RS vem fazendo essa proposta aos condomínios que administra. Sim. E está sendo
vencedor essa forma de trabalho? Até agora a gente não teve nenhum não, né? O que a gente tentou primeiro separar? Os condomínios com maior caixa, obviamente, né? Porque esse faria diferença para a gente no dia a dia. Num segundo momento, eu separei condomínios que a gente sentia a questão de muitos bancos, porque o que aconteceu? Tinha alguns condomínios que eles tinham em cooperativa a parte do dia a dia e em bancos a parte de aplicação. E aí o síndicos, a gente tem que ficar com 2 bancos, 2 extratos, 2 isso, 2 aquilo, é plataforma diferente. E aí a gente pegou bancos que dá para gerar o boleto, né? Eles têm pacote de tarifas bem ok, não tem manutenção de conta. Então, assim, entrega tudo que aquilo. Então, alguns síndicos a gente pegou, cada um na sua especialidade, né? Alguns porque não queriam ter mais de 2 contas em bancos diferentes. Eu tive condomínios da gente ter 3 contas em bancos diferentes. Então, pra gente é ruim, sabe? Pro dia a dia da administradora. Isso, né? Porque o que acontece? As meninas internamente têm que jogar dinheiro para porque por um entra o crédito do boleto. Por outro, ficava a conta de giro de algum fundo de reserva, alguma coisa. Foi-se durante o tempo, não, a gente vai fazer uma chamada de capital, vamos abrir uma conta corrente para essa chamada de capital. Eles abriam conta corrente para determinada coisa e não há necessidade. E isso, com o tempo, as administradoras, por exemplo, eu recebi esse condomínio, eu vou manter como tá. As administradoras, infelizmente, têm esse medo, sabe? Não vou mexer porque se está funcionando, não é. A gente está aqui realmente para pensar no todo. Por que não ofertar para o teu cliente que, olha, a gente tem profissionais para isso, né? Eles estudaram, se capacitaram para isso, a gente tem os bancos aí disponibilizando, não faz sentido, né? A gente não se inovar nisso, não precisa ficar, às vezes, a administradora no dia a dia girando 3 contas para uma coisa que não precisaria, sabe? Sim. Então, até agora a gente não teve nãos, né? Foi positivo. Claro que ainda tem muito a trabalhar, como eles estão atendendo, eles não atendem, né? Uma única administradora ou um único condomínio, são muitos, né? Como o Roberto comentou, eles vão separando por base, né? Então, são vários assessores de investimento e tudo mais. Mas a gente viu que os síndicos ficaram animados, inclusive pessoa física, já trazendo para as empresas, aí vai abrindo, né? E, Roberto, como é que está sendo também, nesses 2 anos com a RS, outras condomínios, outras administradoras em carteira? É muito bom ver os condomínios prosperando, porque as pessoas que vivem em condomínio, né, eu sempre falo, é uma família, né? Eu moro em prédio também, moro em condomínio, e normalmente essas economias que são feitas, elas têm algum objetivo comum para os moradores. Então, às vezes é uma pintura, ou é uma área nova, uma reforma na piscina, e aí tem várias demandas. Algumas mais urgentes, que às vezes acontece algum problema, né, no condomínio, Fernando. Então, a gente fica muito feliz de ver que aquele dinheiro bem cuidado entrega resultados práticos para quem mora lá. Então, isso acaba sendo gratificante para a gente, porque a gente percebe que aquele esforço está dando resultado. E no final do dia, eu sempre falo que a gente trabalha com pessoas, né? A gente acaba acompanhando essas pessoas nos sonhos delas e faz elas chegarem antes lá, né? Sejam, às vezes, as pessoas que nos buscam lá para buscar uma liberdade financeira, muito comum, as pessoas, Roberto, eu quero daqui a 15 anos trabalhar menos, não é que eu vou me aposentar, mas eu quero trabalhar menos. Então, a gente consegue calcular, se você conseguir poupar tanto por mês, tiver uma rentabilidade assim, você vai chegar daqui a 15 anos com uma renda de 2, 3 mil reais, que às vezes é o que a pessoa deseja. Então, fazer isso no dia a dia é muito bom. A gente acaba conhecendo pessoas, fazendo amigos, trocando informações e sempre aprendendo. Que bacana. Tiago, agora, de forma prática, assim, eu sou síndico, eu quero que o meu condomínio tenha uma melhor aplicação do meu fundo reserva. Como eu faço para procurar vocês? Então, a gente tem nossos meios de contato, né? A gente tem os nossos contatos junto com a Fernanda ali da RS, temos nossas mídias digitais também. Mas o primeiro passo seria a gente sentar para uma conversa, para que a gente possa, como o Roberto falou, a gente possa fazer um diagnóstico, entender qual que é o cenário do condomínio, né? Qual que é a realidade daquele condomínio, o que ele dispõe de caixa, quanto ele capta por mês, como que ele gasta esse dinheiro, né? E a nossa preocupação é sempre dar um direcionamento para o nosso cliente de forma que ele possa atingir os resultados que ele está buscando, né? Então, o que o síndico busca para o condomínio? Perfeito. Economizar, né? Economia. Então, para ele economizar, ele precisa gerir bem os recursos que tem. Então, a gente quer o quê? A gente quer justamente ser o meio de transformação, de pegar esse capital, esse meio que ele tem e transformar numa economia. Muito bem. Fernanda, Roberto e Tiago, estamos quase no final do nosso tempo. O tempo voa, a gente acabou falando rapidamente.
Convido para que no nosso material também de site a gente deixe ali no podcast e na vinhetagem o contacto de vocês, a forma de procurá-los. Também acredito que a Fernanda e vocês estarão à disposição para levar aos síndicos a melhor assistência. E agora, para encerrarmos, queria uma breve mensagem de cada um de vocês, orientando os síndicos da melhor forma de administrar esse fundo reserva e a própria economia do condomínio e rentabilizá-la. Contigo a palavra, Fernanda. Vamos lá. Como eu falei antes, o que é bacana? Senta com a administradora de condomínio, vê lá quanto que tem caixa. Como o Roberto falou, os caixinhas, então quanto daquele caixinha é fundo, quanto daquilo lá é cota, quanto disso vai ser em pequeno, grande prazo. Eu acho que o síndico tem que se aproximar da administradora e entender o caixa dele, saber o que ele tem de disponibilidade, e aí ele ir atrás, né, de uma assessoria de investimentos, ver o que ele vai fazer, o quanto que vai render, marca a assembleia, traz. Pessoal, às vezes eu tenho condomínios que o conselho é muito próximo, então conversa com o conselho, troca uma ideia. Muitas pessoas às vezes já trabalham em banco, ou já tem, né, alguma... Então cada um vai trazer a sua vivência do que é, o que não é, tanto de taxas, de valores e tudo mais. Acho que a mensagem é, de fato, olhe suas contas, né? Infelizmente a gente tem síndico que às vezes passa o ano, não é o caso dos meus, assim, eu tenho síndico muitos participativos lá na RS e eu só tenho elogios. Muito também porque eles acreditam na administradora e dão essa confiança. Mas eu acho que essa conversa é importante entre ambos, não deixar só para a Assembleia Ordinária, né? A Assembleia Ordinária é o momento da gente mostrar para os condôminos, mas o síndico ele tem que estar no dia a dia, tem que sentir as dores. Às vezes eles não sabem, por exemplo, que a administradora, para pagar uma conta, tem que movimentar 3 contas bancárias. Eu tenho que tirar dinheiro de uma, alocar outra e fazer assim. Então, às vezes, a administradora também não se comunica com o síndico, dizendo que, às vezes, ter 3 contas bancárias dificulta todo o operacional. E tudo que deixa um operacional lento numa pessoa da equipe acaba atrasando o resto da equipe, né? Então, acho que a conversa é a melhor maneira aí para... E facilitando também uma prestação de contas e a transparência da própria gestão do condomínio. Né? Exatamente. A transparência vai, principalmente a gente que trabalha com condomínios de grande, por exemplo, a gente tem condomínio de 320 unidades. O telefone sem fio é um problema dentro desses condomínios. Então, quanto mais a gente encurtar o telefone sem fio, tu não dá margem. Então, tá lá o extrato bancário, o extrato da aplicação, o extrato do fundo de investimentos. A gente não está falando aqui de ação, né? Então, depois o Roberto e o Thiago podem falar um pouquinho. Não são ações, o condomínio não vai ter perda na bolsa ou alguma coisa assim. A gente está falando de fundo de investimentos, porque eles têm... Quando as pessoas pensam no mercado financeiro, elas pensam Wall Street já, né? Tem aquelas telas. Elas pensam no cara na frente de 3 telas, fazendo... Mas na verdade não, hoje a maioria dos meus clientes no Brasil, pro bem ou pro mal, né, a gente tem um juro muito alto. Então faz muito sentido a gente ter bastante do nosso dinheiro em renda fixa, porque dá muita grana e a gente não precisa correr os riscos que a renda variável, que são as ações, tem. Então, e principalmente quando a gente fala de caixa de empresa, caixa de condomínio, a gente tem que falar de renda fixa. Então, tem vários veículos, mas o mais comum é o CDB. E aí uma dica aqui importante, eu sempre falo para as pessoas, eu me pergunto, tá, mas está rendendo quanto essa tua aplicação lá? Ah, Roberto, eu não sei. Olha, no mínimo uma aplicação tem que render 100% para o CDI. Então, a gente vai ver que às vezes está lá 80%, 60%, 70% CDI. Então, aquele dinheiro de curto prazo, aquele que deixa no dia a dia, ele tem que estar atrelado a um investimento que renda pelo menos 100% do CDI. O que é o CDI? Eu sempre comparo que o CDI é o primo mais novo da taxa Selic. Então, a Selic, a taxa básica de juros no Brasil, hoje está em 11,25%. O CDI é sempre um pouquinho menos. O CDI, na verdade, é o custo do dinheiro. Né? Ele é diário, então por isso que é importante a gente estar com o dinheiro aplicado. Então, a aplicação lá do condomínio, do caixa, ou até mesmo aquele dinheiro nosso, da pessoa física que está lá parado, tem que estar rendendo 100% do CDI. Já está melhor do que a maioria. Excelente. Tiago? O que eu posso falar? Como você mesmo deu o gancho já, né? O nosso recurso mais precioso é o tempo. O tempo é escasso. Então, acho que o nosso principal papel, enquanto assessores de investimento, é justamente esse. É fazer o nosso cliente poder maximizar esse tempo dele, né? Como diz a frase, tempo é dinheiro. Então, o nosso papel enquanto assessor de investimento é justamente esse. Porque muitas vezes o nosso cliente, o síndico, o administrador, ele não tem tempo para estudar o mercado financeiro como a gente que está vivendo aquilo ali no dia a dia. Então, o nosso papel é o quê? É trazer sempre essa realidade, é sempre trazer esse cenário atualizado para o nosso cliente, para que você possa sempre tomar a melhor decisão.
Isso que tu comentou é interessante, porque os síndicos, eles têm que entender que tem profissional para tudo. Tu tem um engenheiro, tu tem um arquiteto, cada profissional entende da sua área. E na área de investimentos tem o assessor de investimento, eles são preparados para isso. Então, às vezes a gente sente tá fazendo uma obra, vamos contratar um engenheiro? O engenheiro vai dar o diagnóstico pra gente. Exatamente. E é isso, então, assim, às vezes essas economias, um engenheiro, a gente sabe quantas obras aí que custaram mais caro porque não tinha um profissional. Da mesma forma, cada um na sua especialidade. Então, vamos usar as especialidades, cada um, né? Eu estudei para isso, cada um estudou para isso, se atualiza nisso, eu me atualizo no mercado condominial, eles no mercado financeiro, tudo da comunicação. Então, todos nós, como a gente estava brincando lá embaixo, a gente aprende todo dia, todo mundo ensina alguma dica, alguma coisa. Então, vamos usar a especialidade, cada um na sua, né? Que aí fica mais tranquilo. Eu fico mais segura, tu mais seguro, cada um seguro no seu, né? Exatamente. Parafraseando um pouquinho, mas é interessante, né? Quando a gente vai procurar qualquer serviço terceirizado para o condomínio, sempre se busca o melhor. O melhor pintor, o melhor jardineiro, a melhor zeladoria. E por que não o melhor para o seu dinheiro, que é o bem mais precioso do condomínio, né? Exato. Muito bem, chegamos hoje ao fim de mais um podcast. Hoje com um assunto muito interessante. Vasto, né? Vasto e amplo, mas convido para que também, na sequência, procurem a Fernanda, o Roberto e o Tiago, que estiveram conosco para falar da melhor forma de aplicação do Fundo Reserva e dos valores em conta corrente do condomínio. Agradeço a audiência, agradeço a participação, peço que se inscreva no nosso canal e, principalmente, que esteja conosco para participar das próximas etapas. Roberto e Tiago, muito obrigado por estarem conosco. Obrigada, Luiz. Fica o canal Obrigado, aberto Luiz. para que voltem outras vezes. Se os síndicos tiverem interesse, estaremos aqui novamente para falar desse assunto. Show. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.